Essa semana eu terminei e fiz uma revisão de novo sobre todas as falas, até o momento em que Moisés canta agradecendo a Deus pela passagem pelo Mar Vermelho. Depois eu me ajoelhei e chorei, agradeci a Deus, porque Deus é Deus. Deus fiel, Deus que não falha, Deus que cumpre a sua palavra, mesmo que muitas vezes a gente viva momentos difíceis, momentos que parecem que Faraó é o Senhor do Egito, momentos em que muitas vezes nós temos essas diversidades. Nós estamos estudando sobre as 10 falas do Faraó. Antes de Israel sair do Egito, Moisés e Faraó tiveram 10 diálogos, conversaram 10 vezes. E é interessante que Moisés representa a voz da credulidade em Deus, e Faraó representa a voz da incredulidade. Faraó representa a tentativa de negar tudo aquilo que Moisés tentava afirmar naqueles dias. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, você pensa sobre os 10 mandamentos, etc., mas você nunca tinha pensado, ou é possível que você nunca tenha refletido sobre os 10 diálogos entre Moisés e Faraó. E esse diálogo tem muito a ver com aquelas pessoas que nos rodeiam, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Você prestar atenção, nós estamos permanentemente cercados de pessoas que pensam como Faraó e que nos desafiam como Faraó e que se colocam em oposição à nossa fé como Faraó. E quando nós olhamos para essa série, para esses diálogos, você vai descobrir que nessa incredulidade de Faraó, Deus responde à incredulidade de Faraó de forma maravilhosa. O livro de Êxodo é o livro da saída, e nesse momento acontecem ali os 10 diálogos. Hoje, de forma especial, nós vamos falar sobre a quinta fala, a quinta vez. E você vai descobrir que Faraó já está quase que se convertendo. O quinto diálogo é interessante. A quinta palavra de Faraó é quase que uma afirmação de conversão. E às vezes a gente pensa assim. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, você fala assim: puxa vida, fulano já está quase convertido, mas não tem nada de conversão. São detalhes da vida que eu gostaria que nós pudéssemos relembrar aqui, tá bom? Então vamos relembrar as primeiras falas. Eu gostaria que nós fizéssemos algum momento onde nós pudéssemos relembrar as falas do Faraó. Preste atenção, as 10 falas. Qual foi a primeira fala? Não sei quem é e nem deixarei Israel. Dá para ler todos juntos? Primeiro diálogo, Moisés chega lá e fala com o Faraó, e o que o Faraó diz? Não sei quem é. Vamos juntos, pessoal? Vamos fazer um exercício aí de coletividade, vamos lá? Não sei quem é, nem deixo ir. Não sei nem quem é esse Deus, e não vou deixar o povo. E Faraó reflete na sua fala os princípios básicos, fundamentais das matrizes do ateísmo. E quem não acredita em Deus. Aí tem mais um diálogo, mais uma conversa. Aí Moisés apresenta-se de novo ao Faraó, e Faraó diz para o povo: vocês estão distraindo religião, esse negócio de religião, pessoal, isso é distração, isso é muito bom, ajuda, mas isso é uma distração, isso é invenção. É invenção. É bom porque distrai as pessoas. É muito melhor que a pessoa não tenha uma religião do que ela não tem uma religião. Isso faz bem, está provado que ao longo da história que as pessoas têm de alguma forma essa maneira de crer. Mas aí de repente começam as pragas. Quando começam as pragas, aí Faraó já começa a mudar o discurso. Na terceira fala ele já diz assim: Moisés, por favor, tire de mim as rãs. É aquela ideia de que muitas vezes religião tem seus problemas, mas ela ajuda a tirar algumas rãs das nossas vidas, né? Todo mundo tem rã, não tem? Rã, né? Uma vez eu perguntei para o rapaz se criava rã, eu falei: criar rã é bom? Rã, dá dinheiro, rã. Então assim, com rã você responde muitas coisas, né, na vida. Então, nessa conversa, nesse diálogo, se tira algumas rãs da mente, da vida das pessoas, serve.
Mas não para só nisso. Depois vem a quarta fala, domingo passado, quando as pragas começam a acontecer. O faraó diz: espera aí, pessoal, Moisés, vamos fazer um acordo. A gente junta tudo. É o princípio do ecumenismo, né? Tem a ver com o sincretismo, tem a ver com credo. Não, vamos juntar tudo aqui, Moisés. Você coloca o seu Deus aqui no altar do Egito. A gente, quem sabe, até constrói um templo para ele, para adorar. E aí a gente adora o seu Deus aqui nesta terra. E Deus responde a Moisés, Moisés responde a Faraó: não convém que a gente faça assim. Deus não é um Deus entre os deuses, Ele é o único Deus. Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Não há Deus além de ti, não há outro além de ti. Mas hoje nós temos mais um momento, que aqui na fala de Faraó. Só antes do versículo, o que foi Faraó disse na quinta vez? Dessa vez quando chega no meio do diálogo, você fala assim: Faraó já se converteu. Tem pessoas que não podem ver trovões e raios. Isso aconteceu depois dos trovões e dos raios. Vamos ler juntos o texto. Quero te convidar a ler o texto bíblico. Vamos ler juntos o texto bíblico. Vamos ficar de pé agora. Eu quero que você fique de pé, para a leitura sair um pouco mais bonita, agradável, né? Leitura. Vamos ler juntos. Lembre-se dessas falas do Faraó. Vamos ler todos juntos? Êxodo 9, versículo 27 e versículo 28. Você vai encontrar esse diálogo de Moisés com o Faraó, e os dois entram num discurso, os dois começam a dialogar, e você vai descobrir que Faraó já está saindo da esquerda e virando para a direita, já está quase se convertendo, já está virando alguém que nós podemos chamar de prosélito da fé judaica. Vamos ler todos juntos? Então Faraó mandou chamar a Moisés, Arão, e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo. Presta atenção, esse é o maior desejo do pregador, é que as pessoas reconheçam os seus erros e se voltem para Deus. Faraó chega na quinta fala, nós olha que voltam sim. Quando chega na quinta fala, ele já está conversando: dessa vez eu pequei, eu e o meu povo somos ímpios. Mas vamos ver qual era o grande interesse de Faraó. Vamos ler todos juntos? Orai ao Senhor para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Pode se sentar. Querido Deus, abençoa, Deus, a tua palavra, que essa palavra possa trazer para nós a reflexão sobre a importância da firmeza nas nossas decisões. Em nome de Jesus, Deus, abençoa esse diálogo contrário aos teus princípios, mas que revela como devemos crer no Deus Altíssimo. Que a tua bênção venha sobre esse texto e sobre a reflexão dele hoje aqui, para que nós possamos viver, pensar, existir como servo de Deus e nunca como Faraó. No nome de Deus, no nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém, amém, amém. Chegamos quase que à conclusão de que Faraó já está quase que convertido, quase que se converteu. Quando nós olhamos para esse texto, você vai descobrir no livro de Números que à medida que as pragas vão alcançando, à medida que Deus vai respondendo do céu à incredulidade de Faraó, Faraó vai mudando radicalmente na sua maneira de crer, na sua maneira de pensar. As pessoas ao nosso redor também, muitas vezes, são assim. Muitas vezes os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, quando elas têm uma crise de rãs, quando elas começam a sentir os trovões e as saraivas, essas pessoas muitas vezes começam a procurar Deus. Mas isso não é novidade. No tempo de Faraó, também foi assim. Quem é que não teve medo do trovão? Trovejou, e a pessoa sabe que o trovão vem de alguém que é superior ao trovão. Desde os dias mais antigos, as pessoas procuravam esta afirmação. É claro que nós já estamos no meio de muitos acontecimentos. Não confunda as 10 falas com as 10 pragas. Elas não aconteceram simultaneamente, elas não estão
correlacionados. Mas o que acontece quando nós olhamos para esse momento? Nós já estamos chegando quase que ao final das pragas, e se você observar, você vai descobrir ao longo do texto que havia saraiva e fogo entre a saraiva tão grave qual nunca houve na terra do Egito, desde que aquele país se declarou como nação. E tudo aconteceu assim: Moisés estendeu a vara para o céu, e o Senhor deu trovões de saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra. Vamos entender que Faraó já está mais ou menos acuado. A situação do Faraó já não é uma situação muito simples. Nos filmes que você pode assistir a essa altura do campeonato, tanto nos 10 mandamentos quanto no filme O Príncipe do Egito, quando está chegando esse momento da praga de saraivas, você vai observar que já há uma pressão popular tremenda de todas as classes do Egito para que Faraó deixe o povo ir. É hora de sair, é hora de libertar esses escravos. Se nós não libertarmos esses escravos, nós vamos ter todo o nosso país, toda a nossa nação destruída. Então, diante da morte, diante da ameaça, diante do trovão, diante do medo, diante da impossibilidade de resistir à existência e à ação do Deus de Moisés, Faraó muda o discurso. Faraó muda o discurso. É aquilo que eu chamo no trabalho, quando nós aprendemos de proselitismo, que é o grande problema da fé cristã desde os primeiros dias. O que é o proselitismo? O proselitismo é o fato, a atitude de uma pessoa se conformar com o Evangelho, viver próximo ao Evangelho, sem passar pela verdadeira conversão a Cristo, sem passar pela verdadeira conversão ao Senhor. Eu dou graças a Deus pela tremenda incredulidade de meu pai. Meu pai, muitas vezes nas nossas conversas, ele chegava e dizia assim: você só vai à igreja porque sua mãe levou. Se sua mãe não tivesse levado, você não iria. Você está indo para a igreja porque o pastor está te enganando. Você está indo para a igreja porque alguém conseguiu colocar na sua cabeça esse negócio de religião. Mas preste atenção, esse negócio de Deus não existe. Isso é coisa que as pessoas inventaram. Então, nesses diálogos de incredulidade extrema com meu pai, eu fui muitas vezes forçado a buscar no meu interior e no meu dia a dia a experiência real do encontro com Deus, da convicção que vai além da palavra ouvida, transmitida por alguém, que vai além do ensinamento de minha mãe, que foi extremamente precioso na minha vida, mas era importante, era imperativo o encontro com Deus que não deixasse dúvidas sobre o meu encontro pessoal com Deus e a existência, a minha caminhada, a minha prova com Deus. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de chegar à igreja. Nós temos hoje um contingente muito grande de prosélitos da fé. Se você observar a história dos prosélitos, está relacionado com o livro de Atos. No livro de Atos tem tudo a ver. O prosélito é alguém que tem a mesma linguagem. Eu pequei, pessoal. Moisés, eu pequei. A linguagem do faraó já não é aquela linguagem do imperador, do dominador. A linguagem do faraó é a linguagem de um teólogo. Ele muda da monarquia para a teologia, à medida que as coisas foram acontecendo. Eu pequei, e eu e meu povo pecamos, e eu e meu povo somos ímpios. Agora, por favor, faz algo que nós estamos precisando. Tire os trovões e tire essa raiva do Egito, senão o Egito vai se acabar. Nessa reflexão sobre Faraó, eu gostaria muito que nós aprendêssemos. E essa é a missão do pregador. Esse é o objetivo da mensagem a cada domingo de manhã. É o objetivo do sermão. O objetivo da palavra, ao levar a palavra para você, ao abrir a Bíblia e transmitir a palavra para você,
é que você tenha um encontro verdadeiro com Deus, que não seja como um encontro marcado por Faraó, um encontro marcado por uma necessidade, um encontro marcado por um momento, mas que seja fruto de uma convicção da qual você não abre mão e é capaz de viver e morrer por ela. Porque essa é a verdadeira crença. Nós estamos cheios de incredulidades por aí afora. Se você perguntar às pessoas, elas creem em Deus como Faraó acreditou, mas elas não mudam, elas não se transformam. O Deus que as tem, ou o Deus no qual elas creem, não é capaz de movê-las a uma mudança de vida. E elas não entendem que essa mudança é fundamental. E agora que o negócio vai ficar difícil, a negociação de Faraó. O Faraó vai usar toda a sua perícia filosófica para enrolar o povo de Israel, e Deus vai usar toda a sua dureza de Senhor para mostrar ao mundo que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba, ainda que seja um Faraó. No segundo momento, eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre isso. Muitas vezes as pessoas são levadas desde os primitivos, desde os primeiros momentos, as pessoas são levadas a temerem os trovões. Quem é que não tem medo de trovão? E se você lê a mitologia dos guaranis aqui, dos tupis, dos povos, nós sabemos que um dos grandes deuses adorados nessa região da América era quem? O pessoal da escola aí, professor, vamos lá lembrar a quarta série, era quem? Vamos pegar os universitários aqui. Quem era adorado? Os universitários. Quem era o grande Deus adorado aqui? Tupã! Deus do trovão! Coisinha que a gente aprende lá nos primeiros momentos. E as pessoas têm medo disso, porque de repente, quando Deus trovejava em Israel, o povo voltava e dizia assim: glória a Deus, Deus é grande, trovejou. Davi, nos Salmos, diz que trovejava o Deus da glória, ele acompanhava a tempestade e via Deus trovejando. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo trovão. Agora eu já passei por uma experiência muito difícil. Uma vez eu estava em Imperatriz, deu um raio, um trovão tão grande que eu sentei, eu não sei como, mas sentei. Eu tinha medo daquela região da Amazônia, ali nos trovões violentos, e deu um trovão, caiu um raio, onde nós estávamos. Eu nunca vi como é que 300 pessoas, não é 300, mas 50 pessoas passam por uma palminha tão pequena ao mesmo tempo. O medo faz coisas assustadoras. Depois todo mundo fez os cálculos e não conseguiu entender porque eu fui um dos primeiros que passei. Só me lembro que eu estava dentro e depois eu estava lá fora, assim, olhando para trás e perguntando como foi que eu saí desse emaranhado, dessa dificuldade. O homem, desde o princípio, teme o aperto. Se Deus trovejar a sua glória, quem resiste? Quem resiste? Faraó tinha medo dos trovões, e o trovão gerou medo, e o medo gerou confissão, e a confissão de Faraó não era verdadeira, era falsa, porque ele não muda de medo. Mas eu quero terminar esse texto dizendo que Deus faz um grande desafio. Deus desafia a todos nós. E se você observar ao longo daquele momento, quando Moisés e Faraó estão no diálogo, eu não vou ler o diálogo todo, porque o diálogo é bastante longo. Então Moisés respondeu e disse assim: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia o quê? Sarai. Deus respeitou os limites da geografia. Aqui, trovão e fogo. Aqui na fronteira, não tem trovão e fogo. E Faraó fez essa discussão. Então Moisés lhe disse: em saindo da cidade, presta atenção, versículo 29 do capítulo 9, se você puder ler ou guardar, então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as minhas mãos a quem? Ao Senhor. Quando eu sair da cidade, eu vou estender as minhas mãos para Deus. Vou estender minhas mãos para Deus. Os trovões cessarão e não mais haverá saraiva. E não mais haverá saraiva. E aí vem o objetivo da oração de Moisés: para que saibas, quando ele não dá para ler, quem tem? Para que saibas que a terra é do Senhor. A fé que afirma
ou a fé prosélita, ou a fé resultante do medo, ela não é a fé que vem do conhecimento. Não é a fé que vem do conhecimento de Deus. Se você ler a Bíblia, o livro do profeta Daniel, ao Apocalipse, principalmente quando Deus fala sobre tempos difíceis de provação da fé, você vai descobrir algo. Tanto na profecia de Daniel, quanto nas profecias apocalípticas, existe algo que nós devemos aprender. Vai vir tribulação? Vem tribulação. Vai vir perseguição? Vai vir perseguição. Vai vir época do anticristo? Vai vir época, tem gente que tem medo disso. E se vier época do anticristo, pastor, aquela época que a gente não pode comprar nem vender, como é que a gente vai fazer? Eu vou virar terrorista de Jesus, só assaltando o supermercado para dar comida para o povo. Alguma coisa tem que acontecer. Mas não é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. A Bíblia diz que nesses dias extremamente difíceis, aqueles que conhecem a Deus se esforçam e fazem proezas. Nos dias extremamente difíceis da vida e da história, os que conhecem a Deus, se esforçam, fazem proezas. Eu não vou puxar muito o estudo aqui, porque tem gente que fala assim, pastor, puxa um pouquinho mais, demora mais, mas eu não vou puxar muito sobre essa questão do conhecimento. Porque a questão do conhecimento humano começa lá no Jardim do Éden, quando Deus plantou uma árvore no meio do Éden, que se chamava árvore do conhecimento. Do conhecimento. Mas aquele conhecimento que estava ali, o homem deveria não tocar nele, porque ali era a reserva de conhecimento sobre o bem e o mal. O que a gente vê acontecendo na maratona de Boston, o que a gente vê acontecendo nos atos terroristas dos dias, é que o conhecimento do mal leva o homem à prática do mal. E tem um problema: esse conhecimento do bem e do mal muitas vezes afasta o homem completamente de Deus. Vou terminar com o texto que Deus deseja para todos nós. Está no livro do profeta Oséias. Quando Deus, no livro do profeta Oséias, após muito tempo debatendo com Israel, ele diz essa expressão, manda que o profeta diga essa expressão. Se você puder ler comigo, vamos ler todos juntos. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Conheça o Deus que se revelou no Sinai, e você não vai morrer como Faraó. Conheça o Deus que falou no Sinai, e você não vai pensar como Faraó. Conheça o Deus que se revelou no Sinai, e você não vai viver como Faraó. Conheça o Deus que se revelou no Sinai, e você não vai morrer como Faraó. Que bom seria se Faraó tivesse se convertido à quinta parte. Mas a Bíblia diz que o seu coração estava endurecido, e as suas palavras, a sua articulação não era coerente com tudo que ele pensava, com tudo que ele acreditava. Desta vez, eu pequei. Eu e meu povo pecamos. Eu e meu povo somos ímpios. O Senhor é justo. Mas que pena que essa confissão não era verdadeira. Porque nós vamos aprender uma coisa: mais do que saber que somos pecadores, nós temos também que saber, como Moisés fez, que o Senhor controla toda a terra e toda a vida. Preste atenção, filho, minha irmã, meu irmão, visitante. Deus não controla apenas a sua vida hoje. Deus tem determinado todas as regras até a eternidade. Todas as regras. Deus não foi extremamente permissivo com o Faraó, mas ao entender que a intenção do Faraó não era pura
Ele continua a mandar os castigos sobre o Egito, e castigou o faraó até a morte, para que hoje nós saibamos que as falas do faraó são objetos da incredulidade humana, e a resposta de Deus à crença estava nas palavras de Moisés. Que nós possamos aprender com esse episódio da história e crescer em segurança. Qual é a segurança que me vem desse projeto todo? A segurança que eu aprendo quando eu leio e releio esse texto, ou esse texto, é que Deus é Deus. O Deus que se revelou no Sinai é Deus. Preste atenção, eu vou tentar esclarecer, gastando mais uns minutinhos aqui, para a gente não ter problema. Quando eu falo Deus, eu não estou falando de um nome que a gente usa todo dia na boca, não. Nos nossos lábios. Ai meu Deus! Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo Deus, eu estou falando do Deus que se revelou no Sinai. E o Deus que se revelou no Sinai é aquele que criou os céus e a terra. E o Deus que se revelou no Sinai é aquele que controla todas as coisas. E o Deus que se revelou no Sinai é Deus, Deus. É Deus que só Ele é Deus, que não dá a ninguém a sua glória, e que não permite ao homem a zombaria com o seu ser. É o Deus que vem para visitar a humanidade, que mandou Jesus por amor, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem não crê, vai acertar as contas com Ele depois. Por isso, se eu pudesse dizer algo hoje aqui a vocês, assim, meu irmão, minha irmã, distante, você que está aqui, apegue-se desesperadamente a Cristo, porque Ele é o único caminho para que você não tenha um final igual teve o faraó. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, colocar nossas vidas diante do altar. Se você nunca tomou uma decisão, se você um dia perambulou pela filosofia, pensando em muitas coisas, pensando de muitas maneiras, nesta manhã eu quero te convidar a pensar sobre isso. Pense seriamente sobre entregar a sua vida a Jesus e a segui-lo, porque Ele é o único caminho, Ele é a única porta, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o instrumento que Deus usa para que nós possamos aplacar a sua ira. Ele é o instrumento que Deus usa para trazer perdão para as nossas incredulidades e para as nossas vidas. Querido Deus, abençoa nesse dia o teu povo que está aqui reunido. Abençoa a tua igreja. Nós que viemos aqui para ouvir a tua voz. Nós que estamos aqui a nos deleitar, ó Deus, com esses acontecimentos. Nós que ouvimos a voz de Faraó, mas nós que aprendemos com Moisés, para que os homens saibam, para que Faraó saiba, para que todos saibam que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, é o Deus Criador. Vou levantar as mãos aos céus, os trovões vão parar, a saraiva vai cessar, para que o Egito saiba que só o Senhor é Senhor da terra. Abençoa, Deus, a tua palavra nesse dia, que ela fique guardada nos nossos corações para sempre, em nome de Jesus. Amém.